Nós já aprendemos muito sobre lidar com carne e espírito, aprendemos sobre o fruto do Espírito. E agora nós vamos falar sobre o ápice no que tange a uma consequência natural do desenvolvimento do fruto do Espírito em nós. Se nós de fato, pode colocar o slide, se nós de fato desenvolvemos essa realidade das virtudes do fruto do Espírito no nosso coração, nós chegamos a viver o que vamos falar nessa noite, que é sobre maturidade cristã. E o quanto que isso, nós vamos entender o quanto que isso é um chamado de Deus para nós e nos posiciona para viver ou deixar de viver muitas coisas em Deus, quando nós entendemos sobre maturidade. O texto base será Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 28. O Ministério de Mídia tiver aí já o slide, pode colocar por gentileza. Os irmãos podem permanecer assentados. Colossenses capítulo 1. Apenas aí atentos à leitura da palavra do Senhor. Colossenses 1, verso de número 28 e verso de número 29. A parte C, só para fazer mais sentido aqui, a parte C do verso 27, finalzinho do versículo, diz assim, ó: Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos. Então, anunciamos a Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Diga comigo assim: todo homem perfeito em Cristo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa noite, reunidos para celebrar o Teu nome, a Tua palavra, a Tua presença. E obrigado pela Tua palavra, que de fato nos nutre, nos alimenta, nos lapida. É vida para o nosso coração. É a própria voz do Senhor. Então que o Senhor, ó Deus, venha falar conosco. Eu dependo 100% do Senhor, para que essa palavra de fato se torne realidade, ó Deus, de mudança na nossa vida, na nossa história, no nome de Jesus. Essa é a nossa oração, com gratidão. Amém e amém. Ótimo. Esse é o alvo, a maturidade. É o alvo que nós que colocamos em prática, de fato, as virtudes do Espírito, entendemos e sabemos lidamos na prática com esse conflito entre carne e espírito. É o que nós atingimos no natural, quando assim praticamos. A maioria hoje, o que nós vemos hoje na maioria das pessoas, de uma forma geral, o ser humano, ele sofre, grande parte do ser humano, eles sofrem de algo que a gente pode dar o nome como imaturidade prolongada. Imaturidade prolongada é algo que a gente percebe muito próximo de nós, nos círculos que nós convivemos, quando nós mesmos não somos alvos dessa triste realidade. O que é a imaturidade prolongada? É o nome que se dá às pessoas em que a sua saúde, a sua idade, melhor dizendo, a sua idade mental não acompanha a sua idade cronológica. Imaturidade prolongada é o nome que se dá à pessoa em que a sua idade mental ou emocional não acompanha a sua idade cronológica. Ou seja, é uma pessoa que cresce fisicamente, mas continua se comportando como criança emocionalmente na vida. Conhece gente assim? Não precisa apontar. Vai que dá, né, um BO aqui no meio do culto. Enfim. A pessoa desenvolve, ela cresce. A idade dela avança, mas o comportamento dela não. Trocando por miúdos, se a gente pode se dizer, são pessoas que não evoluem. São pessoas que sempre são a mesma. Aquela analogia com a música da Gabriela, né? Eu nasci assim. Tem mais, gente? Vocês estão ouvindo a música, né? Tô brincando. Eu nasci assim, vou viver assim, algo assim, né? E vou morrer assim. É esse mal. Pessoas que não evoluem, sofrem de maturidade prolongada. Por exemplo, a pessoa não sabe lidar com os relacionamentos pessoais ou interpessoais, e ela passa os anos e ela continua dando problema com pessoas.
Pessoas que estão sempre em conflito. Volta e meia você vê ela envolvida com algo, uma inimizade. Passa um tempo, outro conflito. São pessoas que não evoluem na forma de lidar com os outros. Ela está sempre envolvida em confusões. Ela está sempre envolvida em discussões nos ambientes em que ela frequenta. Imaturidade prolongada. Imaturidade prolongada são pessoas que continuam, às vezes, tendo os mesmos problemas, mesmo que ela muda de lugares. Tem gente que, às vezes, sai de uma igreja, às vezes, vai para outra, que sai por causa de um problema que aconteceu lá, que ela vivenciou, e aí ela vai para outra igreja, ela vivencia o mesmo problema com ela, e aí ela custa ainda cair a ficha de que o problema não é o lugar, o problema é a pessoa. E muitas pessoas, às vezes, deixam a Cristo por imaturidade, deixam a igreja por causa de imaturidade prolongada. E é uma frase que faz sentido para mim, que uma pessoa que deixa a igreja por causa de pessoas, ela nunca esteve nela por causa de Cristo. Porque o que faz sentido para nós é a cruz. Em qualquer relacionamento, com uma igreja, como família do corpo de Cristo, vai ter pensamentos diferentes. E isso é um presente para nós, sabia? Para a gente desenvolver o fruto do Espírito. Nós nunca vamos desenvolver o fruto do Espírito na maré mansa. O fruto do Espírito é algo, a mansidão. Você tem que passar aí por um lugar que dá vontade de esguelar e você não vai esguelar. Força sob controle. Domínio próprio só vai ser aprimorado se eu passar por situações que talvez eu esteja sofrendo pressões emocionais para descontrolar e eu seguro a raiva. Ou aprendo a lidar com ela de uma forma mais inteligente. Então, uma pessoa que passa-se os anos, ela continua problemática, de dar problema, continua sendo uma pessoa confusenta, continua sendo uma pessoa, enfim, por onde ela passa de temperamento difícil, nunca evolui, nunca aperfeiçoa. O que essa pessoa está vivendo? Imaturidade prolongada. Tem gente que está com 30 anos, e se porta como se fosse um menino de 10, 15 anos de idade. A gente até usa a expressão, é menino a vida toda. Infelizmente, uma vez eu vi um jovem casal, né, um casal em que a mulher ela já queria o divórcio, porque casou com um homem achando que ele era assim, mais homem, né, achando que era homem no sentido de postura. Mas ele falou, pastor, não aguento mais, esse menino fica só videogame, 24, a conversa dele comigo é videogame. Não é nada que tem, não tem nada contra o jogo, ao lazer. Eu estou falando, a situação dela é que a vida do menino, né, que era para ser um homem, a vida do menino era só videogame. Ele sentava para conversar com a esposa, falava dos videogames, ficava lá a mulher querendo conversar com ele, querendo lá nos manchovas, e não sei o que. O que é manchova? Eu não sei não, mas enfim. Aí o cara agarrado no videogame. Eu ouvi isso em algum lugar. Mas enfim, menino sempre, gente. E hoje as meninas estão tendo dificuldade de achar um para casar, sim ou não? É. Porque os homens estão meninos. O que é isso? Maturidade prolongada. O meu tem uma língua estranha pro negócio, né, Pedro? Gente, que às vezes o camarada tem lá 18 anos de idade, mas as brincadeiras dele é como se fosse menino de 8, a forma de lidar com os pais é como se fosse menino de 8. Só se criança. E se tem algo na Bíblia que o Senhor, ele nos confronta para sair dessas posturas, é de agir como menino. Paulo diz isso, quando eu era menino, eu falava como menino, eu se comportava como menino, eu agia como menino, mas agora eu preciso assumir uma postura de homem. Ou seja, a verdade de Deus em nós precisa se tornar realidade, na prática. Então isso é uma maturidade prolongada, que eu estou falando de forma geral. Trazendo para a vida espiritual, muitas pessoas no que tange ao cristianismo têm vivido essa imaturidade prolongada. O que é isso na caminhada com Deus? Porque na caminhada com Deus, essa imaturidade prolongada, ela não tem a ver com idade cronológica. Porque às vezes a pessoa já se converte na fase adulta. E a Bíblia diz que quando nós temos um encontro com Cristo, nós nascemos de novo. E o nascer de novo em 1 Pedro nos compara a um recém-nascidos, que toma do leitinho ali é espiritual. Só que o chamado de Deus para todo cristão é que nós venhamos a crescer em Cristo. Leia comigo Efésios, me vem aqui o texto na mente de Efésios, capítulo de número 4. Efésios, pode abrir aí, por gentileza, Efésios, capítulo de número 4. Coríntios, Gálatas, Efésios,
eu não anotei aqui, mas me veio na mente, Efésios 4:14. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz, ele diz assim, para a gente poder alcançar a plenitude de Cristo, a maturidade, o verso 14, ele diz assim, para que não mais sejamos como meninos. Não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Não seja como menino. Olha o verso 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Então, o chamado, a expectativa, o desejo de Deus é que nós cresçamos e cresçamos em Cristo e em tudo. Cresçamos em tudo. Ou seja, se eu tive um encontro com Cristo, todas as áreas da minha vida precisam evoluir. A forma como eu lido com a minha esposa precisa melhorar. A forma como eu lido com a oração precisa melhorar. A forma como eu me porto no ambiente de trabalho, se era um cara que mocegava, se era um cara que roubava tempo do patrão, etc. Eu preciso melhorar. Como Zaqueu, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. No que tange as finanças, eu preciso melhorar. No que tange ao relacionamento com as pessoas. Porque se eu não evoluir na minha caminhada, se eu não crescer em todas as áreas, alguma coisa está errada na minha caminhada com Deus. E tem muitas pessoas, como eu disse agora há pouco, que estão dentro da igreja, que fazem parte do corpo de Cristo e vivem essa imaturidade prolongada. Às vezes, a vida espiritual da pessoa era até melhor no início da caminhada cristã, sim ou não, gente? E às vezes piora. Então, é algo grave, no que tange a essa caminhada com Deus. Às vezes a pessoa até antes se envolvia mais no reino de Deus e hoje não se envolve mais. Então, o que Deus espera de nós é que nós venhamos crescer e deixarmos de ter postura de meninos na caminhada com Ele. Pergunta que a gente precisa fazer. Nós temos ministrado, eu acredito que já deve ter uns 6 meses, sobre vida plena no Espírito, pegando vários aspectos, sobretudo aí do fruto do Espírito. Analisando esses últimos meses, você tem visto uma evolução positiva do seu temperamento? Faz um check-up, faz uma avaliação. Será que você e eu temos visto que nós temos tido uma melhora na nossa postura no corpo de Cristo? Como tem sido a nossa vida de oração, desde a nossa caminhada com Deus? Será que a gente está aumentando o nosso temor, a nossa devoção? Será que nós estamos melhorando a forma de lidar com as pessoas? Eu achei tão legal hoje pela manhã, no momento do nosso curso Lidere. O Léo é um dos nossos voluntários, converteu aqui na igreja tem pouco tempo, passou pelo batismo, tem participado dos nossos cursos do trilho de formação, servido ali. E ele hoje, na apresentação, nós pegamos 3 pessoas que voluntariamente se apresentaram, e ele, na fala dele, né, ele falou assim, gente, falou lá o nome e tal, e etc. E falou assim, e eu quero agradecer a Deus, porque assim, quanto eu tenho crescido em Deus através dos ensinos da palavra, da convivência com os irmãos. Então isso é maravilhoso. Porque esse é o objetivo de Deus para cada um de nós. Que nós venhamos crescer em todas as áreas da nossa vida. Agora, para poder consolar e instruir o nosso coração, a gente olha para o texto da palavra, olha para a realidade da palavra, e a gente vê que no Novo Testamento, muitas igrejas que o próprio apóstolo Paulo plantou, muitas delas sofriam dessa imaturidade espiritual. Por exemplo, se você ler aí 1 Coríntios, pode abrir 1 Coríntios capítulo de número 3, os 3 primeiros versos. A igreja de Corinto, Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo de número 3, os 3 primeiros versos, Paulo diz assim, ó, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Por que ainda sois carnais? Pois havendo entre vós, olha aqui a percepção, a identificação de Paulo de quem é menino na fé. Havendo entre vós o que, gente? Inveja, contendas,
dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens. Então você vai ver que essa comunidade de Corinto era uma comunidade que vivia uma imaturidade espiritual. E olha que era uma igreja que pocava os dons espirituais nela. Tanto que o apóstolo Paulo, no capítulo 12, 13, 14, ele se posiciona na sua casa para poder organizar lá o derramar lá, o reteté de Jeová, né? Ele falou, não, primeiro, enquanto um estiver profetizando, o outro espera, quando um estiver falando em língua, aguarda um para interpretar. Por quê? Havia muitos dons, mas pouco fruto. E a gente já entendeu aqui na nossa caminhada sobre o fruto do Espírito, que a evidência genuína de quem é cheio de Deus, de quem tem Cristo de fato no coração, não são os dons espirituais, por mais nobres que sejam, mas é o fruto do Espírito. É o caráter de Cristo em nós. E a manifestação de uma igreja matura estava aqui, ó, nesse texto, nos relacionamentos. Tinham dons, ou seja, falava em línguas, mas não segurava a língua que tinha. Na hora de falar mal das pessoas, na hora de arrumar confusão dentro da igreja, na hora de arrumar confusões no âmbito familiar. Então o que Deus está nos chamando, e a expectativa de Deus, é que nós cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. O autor aos Hebreus, um outro texto que corrobora essa verdade, Hebreus capítulo 5, verso 12. Olha o que o autor aos Hebreus diz, ele diz assim, porque devendo já ser mestres. Paulo está falando, Paulo não, pode ser que seja Paulo, mas o autor é um tanto quanto desconhecido de Hebreus, mas ele diz assim, ó, devendo já ser mestres, ou seja, esses camaradas, vocês já eram pessoas para estar ensinando outros e ensinando com maestria. Já era para vocês dominar sobre isso. E Paulo segue dizendo, Paulo de novo, gente, enfim, o autor aos Hebreus, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Então essa comunidade, esses irmãos, já tinham capacidade pelo tempo de ser mestres, porque já era velho de igreja. E quantas vezes a gente, às vezes tem 10, 15, 20, 30 anos de igreja, e continua da mesma forma. Não cresce na intimidade com Deus. Não cresce na nossa intimidade, na profundidade do relacionamento com Deus. O que Deus está chamando a gente é para esse crescimento. O que Deus está falando, a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite, é que não é plano de Deus a gente viver na superfície. Não é plano de Deus a gente ficar tomando só o leitinho ali do beabá da vida com Ele. Isso é maravilhoso, mas isso é inicial. O Senhor tem um banquete preparado para você. O Senhor tem coisas tremendas. A gente está tomando leitinho, mas tem lá, meu irmão. Tem picanha, tem camarão. O que mais que tem, hein, gente? Ajuda, tem os risotos. Tem o quiabo com quiabo é bom, gente? Angu com quiabo. É coisa boa. Mineiro gosta. Tem lá, tem tudo. Mas Deus não pode te dar, não pode nos dar, porque a gente ainda está se portando com imaturidade. Sabe o que eu quero trazer como uma realidade para o nosso coração nessa noite? O que Deus tem colocado no meu coração é que Deus tem muitas coisas às vezes para confiar a mim e a você, mas por nós ainda não estarmos preparados, essas bênçãos ainda não chegaram nas nossas mãos. Deus tem muita coisa que a gente nem imagina de banquete para convidar a gente, para colocar a gente diante da nossa mesa, diante de nós, mas nós temos nos portados como meninos e por isso Ele não está confiando isso a nós. O objetivo de Deus, olha só, pode passar para mim o próximo slide aí? Se quiser chamar também o irmão do teclado aqui para a gente já ir caminhando para as aplicações. Isso, perdão, ótimo. Olha aqui, gente, o objetivo de Deus é aqui, ó, o qual nós anunciamos, advertimos a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Deus. Essa palavra perfeito, pastor, eu posso ser perfeito? Essa palavra no original grego pelo qual foi escrito é teleios. E a palavra perfeito, ela na maioria dos contextos do Novo Testamento, ela não significa no absoluto, aquela pessoa sem erros. Mas o perfeito, ela é traduzida corretamente como maduro em Deus. Então o apóstolo Paulo está mostrando assim, o objetivo é que você e eu sejamos maduros em Deus. As orações do apóstolo Paulo, sempre ele falava assim, que a igreja viesse crescer em amor, em graça, em conhecimento. Porque o objetivo
de Deus é que nós cheguemos à maturidade. Inclusive, gente, a Bíblia nos foi dada para nos levar a viver em maturidade. Se você ler Timóteo, pode abrir aí, ó, Timóteo, em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16, que diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, e para a correção, e para a educação na justiça. Olha só, a fim de que todo homem de Deus, ou seja, a Escritura tem como objetivo, o fim dela é o quê? Que todo homem de Deus seja perfeito, maduro. A Escritura nos foi dada para que nós possamos, melhor dizendo, chegar à maturidade, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está claro para a gente que o desejo de Deus é que nós sejamos maduros em Cristo, deixemos de ser meninos, levados por todo vento de doutrina, caminhando sempre nessa imaturidade, às vezes prolongada. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. O que Deus colocou como uma aplicação para o nosso coração nessa noite? Primeiro foi que Deus deseja tirar eu e você da superfície. Essas ministrações que Deus tem nos levado a percorrer nesses últimos meses, não são por acaso. Se você ouve e às vezes não coloca em prática isso, você está perdendo a oportunidade daquilo que Deus está nos preparando para viver. Deus quer nos levar a níveis mais profundos. Só que só vai ser dado a quem estiver preparado, porque não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Não aguenta. Não aguenta. Não tem como eu te dar camarão, te dar picanha para bebezinho, porque vai engasgar e vai matar. Então tem muita coisa que Deus tem reservado e tem promessa. Pega isso. E Deus tem reservado e promessa para a sua vida espiritual, ministerial. Mas Ele não está te dando porque você não está preparado. Continua comportando da mesma forma. Tem promessa, mas não tem maturidade. Tem bênçãos, mas você não tem maturidade para receber. Um pai, quem é pai aqui? Dá um sinal com a mão. Um pai pode ter, por exemplo, vai recebendo aí, ó. Um pai pode ter uma Lamborghini, uma BMW. Amém ou não amém? Quem está recebendo aí? É isso, benção. Então, o filho de 5 anos pode andar, pode tomar posse desse carro, pode andar? Não, por quê? Não tem idade ainda, não tem maturidade, não tem habilidade, não tem postura. Eu lembro que na minha adolescência, tantos meninos da minha adolescência, às vezes, naquela fase emocionante assim, né, da adolescência, às vezes pegava o carro do pai escondido, né? Dava cavalinho de pau, capotava o carro. Já viu gente assim? Quem já fez isso? Agora que você já converteu, já mudou, confere lá. Confessa seus pecados. Aqui só tem um pessoal, estou vendo só a auréola aqui em cima, né? Aleluia. As asinhas. Não tinha, Marcelo, os meninos que capotavam o carro lá na rua lá, e dava cavalo de pau. Por quê? Tem lá, mas não está preparado para receber, não sabe lidar. Pode se tornar morte para ele. Às vezes Deus quer te colocar no muito, mas você não está conseguindo ser fiel nas suas finanças nem no pouco. Não consegue honrar a Deus conforme o princípio nos dízimos e ofertas. Não consegue honrar a Deus no pouco. Deus não pode te colocar no muito, porque senão isso vai comprometer talvez a sua salvação. Então Deus quer colocar muitas coisas, Deus tem muitas coisas reservadas para nós, mas nós precisamos estar maduros, preparados para receber. O povo de Israel foi arrancado do Egito com poucos dias, eu não me lembro quantos dias, quem pode me dizer assim, que já estudou essa parte da história? Acho que com 15 dias, Paulinho? Uns 15 dias, eles já chegariam, pastor? Uns 15 dias eu acho que eles já chegariam lá, ou um mês no máximo, eles já chegariam lá na terra prometida. Mas eles ficaram quantos anos? 40 anos. Por quê? Não tinham estrutura, raízes, maturidade para lidar com a promessa. Iria envolver com os outros deuses. Tanto que só entrou na terra prometida Josué e Caleb.
da geração que saiu, porque as outras só ficavam murmurando. O cara foi liberto, o cara viveu milagre, o cara ficava reclamando, o cara trocava Deus por um bezerro de ouro. Um cara não crescia, morreu no deserto por não alcançar ou desfrutar dessa maturidade em Cristo. Então tem muita promessa que Deus tem liberado, porque Ele é fiel para cumprir, mas você e eu precisamos estar preparados. E Deus não nos dar isso, é um cuidado dEle com a nossa vida. É um cuidado dEle para não nos matar. Se você pega uma criança que bebe leite e coloca um camarão, vai morrer. Bebe só o leite da mãe, vai morrer, vai dar uma picanha, dar uma carne, vai morrer engasgado, entalado, que não consegue lidar. Às vezes Deus quer colocar você em níveis maiores no ministério, mas Ele está te preparando. No final da ministração, sem falar nada com a Lu veio aqui, me pediu, Deus colocou no coração dela compartilhar uma palavra de uma visão que Deus tinha dado para ela num culto de mulheres há um mês atrás, mais ou menos, que ela ministrou. Uma palavra em que ela viu a igreja como, e ela compartilhou no final desse culto, ela viu a igreja, ela viu uma árvore plantada, uma árvore, e essa árvore estava muito cheia de frutos, só que essa árvore estava tombando, e as raízes estavam se tornando expostas. Por quê? As raízes estavam fracas, as pessoas estavam preocupadas com os frutos, mas não tinham raízes. Esses frutos não seriam algo bom, porque iria trazer morte. E aí os frutos que estavam vistosos começaram a morrer, porque não tinha raízes profundas. Que Deus está nos chamando aqui, antes de você preocupar com o ministério, em fazer algo, em tudo aquilo que você quer ver como fruto, não só na sua vida espiritual e ministerial, se preocupe em nutrir as raízes, em fortalecer as raízes. Se preocupe, e as raízes é aquilo que a gente não vê, é a nossa vida no secreto, é a nossa vida em Deus, é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa intimidade com Deus, é a nossa luta contra o pecado quando ninguém está vendo, é as minhas raízes. Se preocupa com as raízes, porque raízes precisam estar profundas para que você consiga suportar os frutos que Deus dá, meu irmão. Porque quando Deus manifesta, gente, quando Deus dá em abundância. Pedro tem que chamar os outros barcos lá, porque ele não consegue pregar nada. Mas quando Deus entra na história, no barco da vida dele, arruma mais gente aí, arruma para ajudar a gente a segurar esses peixes, porque quando Deus dá, Ele dá de forma abundante. Arruma vasilha, mulher que não tinha lá azeite, pouca farinha, arruma mais vasilha. Prepara o que Deus está falando. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. O que Deus disse para Josué, no capítulo de número 3, verso de número 5, antes deles atravessarem o Jordão, a semelhança que Moisés também atravessou o Mar Vermelho em pé enxuto, Josué atravessou com o povo. Mas antes, Josué, a ordem de Deus é: santificai-vos, Josué, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A santidade precede a manifestação do sobrenatural de Deus na nossa vida. A santidade é ser santo como o Senhor é santo. Não é ser perfeito, mas é você crescer em Cristo. Sem santidade, a Bíblia diz, ninguém verá o Senhor. E aí o milagre sobrenatural acontece. O rio Jordão também é aberto, e o povo passa a pé enxuto, a semelhança do Mar Vermelho. Mas para isso o povo precisou estar preparado. Quando Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra é sarada quando o povo está preparado. Todo avivamento é precedido de oração e santidade, de arrependimento, de clamor a Deus. Então é isso que Deus está fazendo, gente. Sabe, é difícil às vezes, humanamente falando, é impossível a gente ser manso, a gente ter domínio próprio, a gente ter uma bondade, de fato, sem interesse. É difícil, às vezes a gente tem paciência nesse mundo de pressões terríveis. É difícil, às vezes humanamente falando, mas se a gente estiver em Cristo, se a gente realmente buscar isso em Deus, o Senhor está falando, você está preparando o terreno, é como se estivesse arando o terreno, é como se o Senhor estivesse pegando a gente como um vaso nas mãos dele, e quebrando. Pode quebrar, Jesus, pode quebrar,
mas que o Senhor me permita ser quebrado nas suas mãos e feito conforme o teu querer. Eu quero declarar em nome de Jesus, vasos, o Senhor está quebrando vasos aqui nessa noite, que é o nosso próprio coração, mas você está sendo quebrado pelas mãos do oleiro, porque ele tem um propósito, ele tem um projeto, ele tem algo para fazer na sua vida. Vai vir vinho novo, ou seja, vai vir algo que vai trazer uma alegria imensa sobre a sua vida, porque esse vaso novo recebe esse vinho novo, esse vaso novo recebe o óleo novo, em nome de Jesus. Deus está mexendo nas suas estruturas, Deus está te levando a um tempo, Deus está falando comigo, Deus está levando pessoas aqui a um tempo de intimidade que você até então não tinha vivido. Ele está te preparando para colocar algo novo, Deus está te preparando para liberar uma promessa que Ele já tem reservado no céu sobre a sua vida. Continue nessa dependência, continue nessa santidade, continue buscando a face de Deus e se prepare que a abundância dos céus vai se manifestar na sua vida para a glória do nome dEle. Oh, glória! Eu creio. Diga comigo assim, ó: imaturo não sabe lidar com as bênçãos. Imaturo não sabe lidar com bênçãos. Mas quem estiver preparado em Cristo vai receber e vai viver o algo novo do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se preocupe com as suas raízes. Deus está falando isso. Mais interessado daquilo que você pode do que você pode fazer por Deus é daquilo que você deseja ser em Deus. Ser vem antes de fazer, o ser precede o fazer, porque aí o fazer se torna uma consequência natural daquilo que eu sou. Por isso que eu preciso perseguir ser em Deus, para a gente poder finalizar. Guarde esses aspectos que eu vou finalizar aqui. Olha, algo que você e eu precisamos entender. A maturidade cristã é um propósito de Deus para todos os seus filhos. Diga comigo assim: a maturidade é um propósito de Deus para a minha vida. Me fala aqui nesse texto, quantas vezes tem a palavra todo? Quem pode falar? 4 vezes? Quantos, gente? Fala um sinal aí para mim saber quanto. 4. Então vamos ver aqui, ó. O qual nós anunciamos advertindo que todo homem, e ensinando a todo homem, toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A maturidade não é algo que só pessoas que talvez uma classe específica tem condições de alcançá-la. Às vezes a gente acha, não, quem tem que vigiar na terra, quem tem que andar em Cristo, quem é o pastor, é o presbítero, é o diácono, é o ministro, é o menino, está lá na frente do culto. Não, mas essa é a expectativa e o chamado de Deus para todo homem. Todo. E não importa a sua idade. Daniel tinha um espírito de sabedoria. Não importa a minha idade e a sua idade, o chamado de Deus é que nós venhamos crescer. Todo ser humano está disponível a todos nós crescermos em Cristo. Então não tem desculpa. Ser paciente não é só a pessoa que está no altar. É o que Deus espera de todos nós. Alcançar essa maturidade é a expectativa de Deus para todos nós. Agora, algo importante da gente entender. Algo importante, que a maturidade, para a gente poder trazer para a prática e orar. A maturidade cristã, ela exige esforço. Diga comigo, maturidade exige esforço. Então, gente, não é mamão com açúcar, não. A salvação é de graça, mas o discipulado, se tornar discípulo, tem um preço. A salvação é de graça, mas o discipulado, ou se tornar discípulo de Jesus, tem um preço. Tanto que Jesus fala, aquele que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Tem um preço. Aquele que não amar a Deus mais do que mesmo que os seus pais, não pode ser meu discípulo. Tem um preço. Então, maturidade espiritual, né? Se entrei nesse culto, eu vi sobre maturidade, agora eu sou uma pessoa madura em Deus. Não, exige-se esforço. Olha só o que Paulo diz. Para isso, ou seja, para que o homem seja perfeito, ou seja, maduro em Cristo, para isso é que eu também, o que está escrito aqui, gente? Me afadigo esforçando-me. Sabe o que significa a palavra fadiga? Ou qual a analogia dela no grego? Era uma palavra utilizada para o trabalhador rural.
Tem alguém aqui que trabalha no campo, com a mão na enxada? Tem alguém? Não? Quem tem um pai que trabalhou no campo, que já trabalhou no campo? Quem tem avô, já trabalhou no campo? Aí, ó, algumas pessoas. Aí lá cedinho, do sol rachando, chapelão, aqui, ó. Pá. Não precisava nem de fazer academia, que ele já ficava tudo forte, aqueles moços, né? Aqui, ó, sol rachando, trabalho, suor. Ou seja, afadigar, que Paulo diz, é esse esforço veemente. Não é fácil alcançar a maturidade. Estou aqui para pintar um quadro tópico para a gente, não. Não é fácil, mas em Cristo é possível. E eu achei tão legal, tão lindo a forma de William Hendricks, um comentarista bíblico, trazer essa percepção do grego, onde ele diz assim, olha o que ele diz, a palavra fadigar, em algumas versões, labutar, agora foi. Nesse texto, faz menção olha só, a um trabalho duro ao ponto de fadiga e exaustão. Então o que Paulo está falando de afadigar aqui, é um esforço, gente, que chega a fadiga. É o cara que trabalha no sol até o último esforço dele. É aquela pessoa assim, a minha vontade de não ficar mais com essa mulher. Mas eu vou esforçar. Eu já estou fadigado. Mas eu vou andar mais uma milha. A minha vontade é de abandonar tudo. Mas eu vou andar mais uma milha. Eu vou perdoar. A minha vontade é de não orar. Mas eu vou buscar o Senhor ainda mais. Eu vou continuar orando. A minha vontade é de desistir. Mas eu vou continuar crendo. É afadigar até exaustão. Eu não tenho mais paciência para isso. Mas eu vou manifestar a longanimidade. Ou seja, é uma fadigar-se. É algo que vai à condição de fadiga e exaustão. Porque, gente, não existe mudança efetiva que não exija esforço. Não tem como a gente mudar se a gente não se esforçar. Quem já mudou de casa aqui? Dá trabalho, gente? Quem já fez reforma na casa? Ô, Jesus, eu fiz uma reforma na casa, na época que a Lu estava grávida. Pandemia, a gente ficou tudo na sala, comendo, dormindo, fazendo tudo ali na sala e poeira entrando. Eu acordava de manhã, dormia comendo poeira, acordava com os tijolo, poeirada. Meu Deus do céu, gente. Acho que quem faz, uma vez eu até vi uma pessoa falando, quem faz a reforma na casa já tem quase um passo para o céu, já garantido. Brincadeira. De tão desgastante que é. Por que eu estou falando sobre essa mudança? Porque toda mudança exige esforço, gente. Aí depois a casa fica linda. Mas exige esforço. Para a gente poder fazer dieta é fácil, gente? Não. Exige esforço? Sim. E Paulo diz que na vida cristã a gente precisa esforçar. E eu finalizo, porque Paulo diz aqui, afadigar é uma exaustão às vezes para poder andar em santidade. A oportunidade, como Daniel, é tentadora. A vontade de ficar na internet, a vontade de consumir pornografia, a vontade de praticar infidelidade, a vontade de gritar com o menino, gritar com a esposa. Mas eu vou me esforçar até chegar a essa fadiga máxima, não vou desistir. E Paulo diz esforçar. Enquanto o afadigar fala sobre trabalho rural, trabalhador rural, o processo de você esforçar dentro do contexto do apóstolo Paulo significa uma pessoa que é um atleta, ou seja, a pessoa ela tem que precisa de disciplina na sua vida. Disciplina é algo que gera desconforto no início, mas os resultados são valiosíssimos. O pastor até tem uma frase que ele citou de Usain Bolt, né? Que ele falou que treinou quantos anos? 4. Você lembra da frase? Para correr 9 segundos. Ele, se não me falha a memória, alguém sabe? Ele treinou 5 anos todos os dias para correr 9 segundos. Essa palavra aqui que o apóstolo Paulo diz, porque a Grécia, a palavra grega, a Grécia, era o lugar onde nasceu as Olimpíadas, né? Os jogos istmos. Então foi dali. Treinei 4 anos para correr 9 segundos. Esses camaradas é disciplina. Então, para a gente poder alcançar a maturidade, a gente tem disciplina. Orar todo dia. Você acha que o pastor tem vontade de orar todo dia, gente? Você acha, né? Mas você tem vontade de orar todo dia? Tem dia que você está cansado. É porque a oração é uma batalha, não é fácil para ninguém. O diabo não quer que a gente ore. Às vezes o nosso corpo não pede, mas eu me esforço. Às vezes eu estou cansado cedo, falo, Jesus, estou cansado. Estou
aqui, eu preciso do Senhor. Às vezes nem todo dia eu oro com fervor, gritando, pulando. Mas a gente, menino é que faz o que quer, gente. Homem adulto faz o que precisa ser feito. Então se a gente está na casa do Senhor, a gente já sabe o que tem que fazer. O que a gente precisa fazer? Colocar em prática, esforçar, afadigar. E aí a gente vai alcançar a maturidade, esforçando o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. A eficácia, o agir de Cristo, ou seja, volto na base de tudo. Num relacionamento com Deus, isso se torna possível. Se eu busco isso em Deus, isso se torna possível. E eu quero declarar que Deus está nos forjando, nos preparando, nos fazendo maduro nele. Por quê? Porque Ele tem algo novo dos céus para derramar sobre a nossa vida, derramar sobre a nossa casa, derramar sobre o ministério que Ele nos confiou e derramar sobre essa casa em nome de Jesus. Você recebe? Você pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir a palavra de Deus em gratidão ao Senhor por aquilo que Ele é. A Ele toda honra, glória e louvor para sempre. Coloque-se de pé. Vamos ler juntos essa frase para a gente orar. Se não mudar o que faço hoje, mais uma vez, se não mudar o que faço hoje, todos os amanhãs serão. Que áreas você precisa mudar hoje no relacionamento com Deus? Que pecados você precisa confessar e deixar? A única coisa que pode nos separar de Deus são os nossos pecados. Isaías diz: o Senhor não está com a mão encolhida e nem com o ouvido surdo. O ouvido dele está aberto e a mão está estendida, mas as vossas iniquidades fazem separação. Ou seja, se eu confesso, acaba a possibilidade. Não tem diabo, gente, não tem nada que pode nos afastar do amor de Deus. Tem nada que pode nos afastar, somente os nossos pecados. Então, se nós confessarmos ao Senhor: Senhor, eu estou vivendo uma vida longe de Ti, mas essa noite eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero abandonar e me afastar de tudo aquilo. Eu não sei, eu não tenho força, mas eu coloco a Deus diante de Ti a minha independência. A minha dependência, eu vou me esforçar no Senhor. Eu vou me afadigar no Senhor. Mas eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero ficar vivendo de maturidade prolongada, 10, 30, 20, 15 anos de crente da mesma forma, às vezes até pior. Chega! Chega no nome de Jesus. Chega! Seja quebrada essas fortalezas, seja quebrada essas cadeias que estão te aprisionando, estão te impedindo de viver a liberdade em Cristo. Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. Deus tem muitas coisas, e você sabe do chamado de Deus. Você sabe das promessas de Deus, e Deus está dizendo para a vida: é tempo de se posicionar. Olhe para as suas raízes, estão frágeis em mim. É tempo de aprofundar as raízes, porque eu quero gerar fruto. Eu quero gerar fruto. Eu quero gerar fruto em Ti e através de Ti. Tem pessoas que estão morrendo próximo de você, porque você não está gerando fruto, e Deus não está deixando você gerar, porque as suas raízes estão frágeis. É tempo de se posicionar, é tempo de se arrepender, é tempo de alinhar a sua vida, o propósito de Deus te colocar nessa terra. Oh Espírito Santo, Deus tem dons espirituais para poder entregar sobre vidas aqui. O Senhor tem dons, o Senhor tem ministérios. E olha, o Senhor está dizendo ainda mais no meu coração: eu tenho unção para derramar, mas o vaso não está preparado para receber. Você precisa nessa noite se lançar nas mãos do oleiro. Deixa Ele te fazer como um vaso novo nas mãos dEle. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Deus está falando com vidas aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, comece a orar ao Senhor, vai apresentando a sua vida diante dEle agora. Isso é carinho de Deus com você, isso é amor de Deus para com a tua vida. Tem
tem gente que está questionando por que não aconteceu, por que não aconteceu, por que ainda não aconteceu isso, por que não aconteceu essa promessa. Deus já falou para você hoje, por que não aconteceu. Se posicione, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de ficar jogando culpa para os outros, pare de viver uma vida mediana, pare de viver uma vida em pecado. Comece a agradar o Senhor de todo o seu coração, e você vai ver o Deus que você serve, Ele é fiel. E ainda que nós sejamos infiéis, irmão, isso não muda a fidelidade dEle. Ele cumpre.